porque assim, tem uma das cláusulas, um dos textos, que fala sobre o acesso livre ao livro, entendeu? Então fala da hipótese de, eventualmente, bibliotecas digitais e ONGs digitais se utilizarem da versão do seu livro para colocar esse livro de graça na internet. Então, veja, nós não temos um consumo de livros digitais na internet. Por quê? Porque o usuário de internet está acostumado com o livro de graça. Então, nós temos aí 20 anos de internet no Brasil, das quais 10 anos para cá, o que a gente tem é biblioteca digital, livraria online dando livro de graça, é o free book. Mas aí a gente só tem os clássicos, livros de domínio público. Exatamente. E as novidades? Como então, é que fica isso? As novidades no Brasil, em língua portuguesa, nós não temos. Então, mesmo que, eventualmente, você comprasse a maquininha para você ler o seu livro digital, o que tem hoje é um acervo de 1.000 livros, 2.000 livros em língua portuguesa. Então, nós temos duas coisas. Primeiro, o free culture. O que é isso? É a cultura do grátis na internet. Ou seja, nós teríamos que levar um tempo ainda para ensinar esse consumidor a comprar os livros digitais. E aí, como faríamos para recolher os direitos autorais? É muito difícil, porque é o seguinte... Esse free culture, que é o livro de graça, fez com que o usuário achasse que tudo na internet é de graça. E aí, quando você chega para ele e fala, olha, o meu livro tem um preço, ele não compra. E aí, às vezes, esse free culture, essa cultura do grátis, ela chega a ser, às vezes, mais corrosiva do que a pirataria. Jura? Sim, porque o hacker... ele coloca o seu livro pirata na internet e quem está consumindo o livro pirata sabe que está fora da lei. E agora com essa lei nova, em função da acessibilidade, vamos abrir tudo Isso. E vamos oficializar a pirataria. Isso, é exatamente essa ideia. E eu vou ter de procurar emprego. Vai ser duro. Mas calma, porque a lei ainda não foi aprovada. Isso é só a ideia. Então vamos brigar contra essa lei, né? Mas aí a gente percebe a grande influência da internet nas ideias do mundo em papel. Olha como é a coisa. Então, se na internet é possível essa gratuidade, no livro em papel ela é impossível. Claro, porque existe o livro-objeto. A partir do momento em que você tem uma coisa na mão, você paga por ela. Agora, quando você faz uma compra virtual, mesmo quando você compra pela internet um livro, ele vem para você fisicamente. Agora, quando você não tem esse livro-objeto, você está comprando um livro virtual, você não quer mais pagar por ele, quer dizer, as pessoas? Esse é o nosso grande nó para ser desatado. Isso, pelo seguinte, no caso da indústria fonográfica, o que houve foi o seguinte, tem um sistema que se chama peer-to-peer, que é de compartilhamento de arquivos. Então, eu posso compartilhar o meu MP3 com você diretamente, sem precisar passar por um servidor. Olha que interessante. Então, o que pode acontecer é eu digitalizar o livro sem pedir a permissão de ninguém e compartilhar o livro com você também sem pedir a permissão de ninguém. Sem que ninguém fique nem sabendo que a gente fez isso. Eu posso te mandar o livro da Regina Drummond digitalizado e ninguém fica sabendo. Não passa pelo portal UOL, não passa pelo portal Yahoo, não passa pelo G1 ou pelo R7. Ninguém sabe. Complicado, hein? Por causa Então, mas essa é uma ideia que nasce junto com a internet. Você já deve ter ouvido falar do Linux, que é um sistema construído para ser grátis. Então, essa é uma ideia da internet e ela está influenciando agora no mercado de livros. Mas, gente, quando não tivermos mais aquele crivo do editor, porque quando eu escrevo um livro e mando para a editora, e esse livro é aprovado, isso é apenas um pedacinho da história que vocês vão ver depois. Muitas pessoas trabalharão nesse livro sendo centralizados na figura do editor. Então, eles vão catar todos os piolhos do meu livro. Eles vão me ajudar também a escrever esse livro. Eles vão botar o dedinho ali e falar... Isso aqui está sobrando, você não quer tirar? Ou, ao contrário, põe ali, isso aqui é tão bonito, por que você não desenvolve essa ideia? Então, muitas pessoas participam. O livro nunca é meu, o livro é nosso. E esse nosso envolve uma equipe grande e especializada. Agora, com essa coisa da internet também, de publicar tudo
quer dizer, o autor escreve e publica. Não tem mais aquela história de deixar um texto dormir. Na hora que eu termino um texto, eu leio, eu não acho nada nele, eu acho lindo, maravilhoso. Aí eu ponho na gaveta, ele dá uma dormidinha, no dia seguinte ele está horroroso, cheio de piolho. E eu preciso trabalhar esse texto e assim sucessivamente. Agora, se a gente vai eliminar o livro de papel e vai eliminar a figura do editor, essas figuras que tanto fazem por um livro, vai sair muita porcaria. Quem vai pagar por isso? Não, mas já tem muita porcaria na internet. Existe um autor que ele escreveu um livro chamado O Culto do Amador, que é exatamente esse conteúdo na internet que não tem qualidade nenhuma e que não tem o crivo de um editor. Então, por exemplo, alguns escritores, porque existe uma ideia, é muito fácil você defender o livro digital ou você defender o livro em papel, ok? É fácil fazer as duas coisas. Mas no caso do livro digital, tem uma corrente que diz que o autor ele pode escrever um texto agora e apertar o botão de publicar agora, pronto, está publicado. Mas aí vamos lá, não passou pelo... E os piolhos? Não, então, aí chega na internet e está um texto que você ininteligível, você não entende o que o cara quer dizer. Não passou pelo crivo do editor, não passou o crivo pelo copydesk, que é a preparação de texto, a revisão e como fala, a opinião dos betas leitores, não passa por isso. E tem gente defendendo a tese de que o autor independente pode ir direto na internet porque lá é a nova plataforma. O pessoal aqui no Brasil da Singular, eles fizeram um projeto muito bacana chamado Blog Books. Então, você tem os blogueiros, ok? E os textos destes blogs vão virar livro. Isso passa pelo crivo de uma editora. E aí tem a qualidade textual. Quer dizer, alguém vai analisar esses blogs, escolher esses blogs, de repente até dar uma mãozinha ali para dar um up nos blogs, né? Fazer uma correção, umas sugestões. E aí ele vira livro? Isso, porque o blog é uma ferramenta rápida. Então, a ideia do blogueiro é boa. O problema é o texto dele que não é bom. Às vezes o blogueiro tem uma puta ideia, né? Isso. O blogueiro eles são muito inteligentes e estão antenados, eles estão ligados a tudo que acaba de acontecer, então eles sabem de tudo. E a plataforma blog serve para isso. Mas aí quem é que revisa esse texto? É aquela coisa, quem é que vigia os vigilantes, não é isso? Então, não tem essa intermediação do editor. Por isso que eu acredito que o papel do editor, na era da internet, vai ser muito mais importante agora na internet, por conta desse monte de texto que tem por aí, que não tem crivo textual nenhum. Não passou pelo mercado. E aí nós entramos também na formação do leitor. Aquele leitor que lê qualquer coisa, né, que lê para matar o tempo, ou um leitor que vai fazer realmente uma leitura crítica. E então, como é que isto vai ficar? Como escolher com essa oferta imensa? Como você vê isso, Ednei? Existem modelos. Eu quero dizer assim, o editor, de certa forma, escolheu para mim. Ele usou uma primeira peneira. Usou uma peneira para depurar aqueles originais. Ele escolheu o que ele recebeu de melhor para publicar. Então, como é que vai ficar isso? Então, existem alguns modelos. Tem alguns sites que eles colocam o texto online daquele escritor e tem uma base de leitores que leem estes livros e que fazem essa depuração, com uma espécie de premiação ou de peneiração do texto. O editor convencional, ou seja, o editor de livros em papel, ele não tem como mais, não existe modelo para ele avaliar a avalanche de livros que hoje a gente tem por conta da democratização da tecnologia. Porque todo mundo tem um computador na mão, todo mundo está lendo. Uma hora você vai ter vontade de escrever. Quem é que não tem vontade de escrever depois de ler 1 milhão de livros, de páginas? Aí você falou uma coisa bem interessante. Todo mundo tem computador na mão. 190 milhões de brasileiros têm computador na mão, sabe usar e tudo mais? Não, existe um problema que a gente chama de analfabetismo digital. E aí é o seguinte, reza a lenda que o livro digital chegou para substituir o papel, não é isso que se diz? É a frase recorrente da mídia e da imprensa. O que ocorre é o seguinte,
nós somos apenas, desses 190 milhões que você citou, nós somos apenas 39 milhões de consumidores de livros. Então, nós seríamos 90 milhões de leitores potenciais, apenas 39 milhões de leitores possíveis. E vamos dar um desconto das crianças que não sabem ler ainda aí. Exatamente. Mas não vai fazer muita diferença, né? Por enquanto não, porque é uma geração que você precisa ensinar a ler. Agora, nós somos apenas 40 milhões de usuários de internet. Então são 39 milhões de leitores e 40 milhões... Só que nós somos 40 milhões de leitores na internet, dos quais a maioria usa o computador da Lan House, não é isso? Da escola, do centro educacional e da empresa, não é isso? Então, computador em casa com internet, nós somos apenas 10 milhões de banda larga. Então, se o livro fosse eventualmente circular em versão digital, não é isso? Automaticamente este usuário, este leitor e esse consumidor necessita de uma comunicação. Então, se nós somos apenas 40 milhões, dos quais apenas 10 têm computador e banda larga em casa, a nossa base instalada seria de apenas 10 milhões de consumidores. Mas é muito pouco. Não, é peanuts. Alguns editores, por isso que você vê muito editor, às vezes o editor fala, olha, eu acho que esse negócio de livro digital não vai dar certo. E você pensa que ele está dizendo isso só porque ele é do papel. Não, ele está dizendo isso porque ele sabe o que está dizendo. É verdade. Ele conhece esses números. Porque também a gratuidade da internet não forma leitor. Isso não traz um leitor para a gente. Não, o que forma leitor é o consumo de livros. É isso que forma leitor. Porque o leitor que consome o livro é aquele leitor que vai na prateleira e escolhe o Crepúsculo, que escolhe o Harry Potter, que escolhe o Senhor dos Anéis ou a Cabana. Ele sabe o que ele quer. Esse é o leitor. E esse que movimenta o mercado. E ele sabe o que quer, obviamente. Não adianta você mandar livro... Com perdão, eu sei que o governo faz um ótimo trabalho e as bibliotecas também, mas não é só você colocar o livro dentro de uma cesta básica. Isso, gente, eu falo muito. Eu sempre presenteio com livros, e é isso que ele está falando. Por que eu vou comprar roupa para dar de presente, se eu posso comprar um livro? Eu estou aqui alimentando a minha cadeia, até mesmo alimentar, já que eu vivo disso, né? Então, estou alimentando. Então, eu sempre dou livro de presente, mas eu também não gosto de escolher os livros para as outras pessoas. Eu gosto de dar sobrinha de aniversário, os netos das amigas, a gente faz uma visita na livraria e eu falo assim, pode escolher. Eles normalmente escolhem aquilo que as professoras chamariam de tudo errado. É o menino de 2 anos que escolhe o livro de 8, é o de 15 que escolhe o de 10. Mas a paixão que eles têm por esse livro... Estava me contando uma amiga que o neto dela dormiu com o livro, tomou café abraçado com o livro que ele escolheu, que ele estava com, acho que 4 anos, o livro era para uns 12 mais ou menos. E depois ele queria tomar banho com o livro, e foi uma briga. Era a única coisa que ele não conseguiu fazer com o livro, foi tomar banho. E se fosse digital, ele não ia tomar banho mesmo. Já pensou? Seria pior ainda, porque ele estragaria todos os outros que estariam ali. Exatamente. E vamos falar disso de livro de criança também? E como é que fica o livro infantil, com aquelas ilustrações, aquela produção editorial? Então, será olha, que vão conseguir fazer tão bonito quanto no papel? Olha, é o seguinte, tem um hardware que é o Kindle, esse carinha aqui, que é da Amazon, que a gente ouve falar bastante porque ele é uma espécie de padrão comercial. Lembrando que o Kindle não foi o primeiro livro digital lançado. A indústria de tecnologia vem tentando empurrar este produto, este conceito, goela abaixo do mercado há 30 anos, ok? 30 anos? 30 anos. Aqui a gente tem o iPad, que ele tem uma tela colorida. Né? Só que assim, olha o gargalo, os equipamentos mais baratos são exatamente aqueles que têm a tela mais barata, e a tela mais barata ela é PB.